Mari linda, doeu muito? Que parto você teve? Que música tava tocando na hora que o Nino nasceu? Você fez cocô? Essas são algumas perguntas que eu vou responder pra vocês hoje aqui no meu relato. Relato de parto. Tem muita gente que escreve, né? Gente, eu não vou conseguir escrever, eu preciso falar. E com toda essa produção aqui, ó, super produção aqui no meu quartinho do hostel, esse vídeo é muito importante pra mim porque é uma forma de eu documentar também tudo que aconteceu nesse dia. Eu ia gravar nos stories mesmo, não ia fazer muita coisa não. Só que ia ficar muitos stories, então eu vou gravar aqui no IGTV, e aí já fica guardado, e já respondo as perguntas, e já conto também, tá? Hoje eu vou falar pra vocês, mas ainda vai vir um vídeo com imagens e com... Espera aí que já chega, tá? Hoje completam 20 dias, não, 10 dias que o Nino nasceu. O Nino nasceu no dia 4 de julho, hoje é dia 14 de julho de 2020. O bendito ano que quase ninguém está vivendo, porém eu estou vivendo muito e, sem dúvida, melhorando da minha vida. Para ser bem clichê, recém-parida. Recém-parida não, recém que pariu, enfim. Gente, é muito difícil gravar esse vídeo porque mexe muito com coisas que aconteceram recente. Eu não queria demorar muito justamente pra não esquecer as coisas que aconteceram, mas é impossível esquecer, eu acho. Mas não queria esquecer, assim, tipo, sentimentos de dor ou de... enfim. Foi muito engraçado porque eu postei aqui nos stories no dia que o Nino nasceu. Na verdade, assim, no dia anterior, né, eu postei aqui que eu estava focada pra fazer o Nino vir naquele dia, naquela noite, enfim, era uma sexta-feira. E eu tava falando isso, não é porque eu tava com pressa ou cansada de estar grávida, gente, eu ainda tava com 37 semanas e 4 dias. Pra quem não sabe, isso é quase um mês antes da data que é normal o bebê nascer, que é de 42 semanas mais ou menos. E eu estava com 37 e 4 dias, eu estava na semana 38. Então, assim, não tinha pra que ter pressa. Só que eu tava com um pouquinho de pressa porque o Coco tava fazendo uma entrevista pra um trabalho e ele tava fazendo um treinamento, então provavelmente ele ia conseguir o trabalho, assim, a chance era muito grande dele começar a trabalhar uma semana depois daquela semana. Então eu queria que nessa semana que ele ainda ia estar em casa, o Nino, ou a mini pessoa que a gente não sabia se era Nino ou Marisol nesse momento, chegasse e estivesse com a gente enquanto ele tivesse essa semana em casa, porque logo depois ele ia começar a trabalhar. E eu queria que fosse no sábado, por quê? Ele tinha treinamento na sexta e na segunda. E a gente ia passar 2 dias no hospital. Então eu queria que fosse no sábado de manhã, ainda antes de manhã, pra gente poder ficar sábado e domingo no hospital e ele poder voltar pro treinamento, porque a gente realmente precisa desse trabalho que ele supostamente conseguiria e que conseguiu, graças a Deus. Então, assim, foi por isso, né, que eu postei nos stories pra vocês que tinha acordado focada, me aquecendo e pedindo dicas pra vocês, pra como fazer o Nino vir e tal, o bebê vir, né. E foi muito engraçado, porque quando eu comecei a sentir as dores na madrugada, eu falei, não é possível não, tá de brincadeira. E o mais louco ainda é porque... Ó, gente, isso aqui é a cadeira, eu tô peidando não. E se vocês escutarem algum barulhinho, assim, bem fofinho, é do senhor Bochecha que está deitado aqui do lado. O mais engraçado foi porque foi a primeira vez que eu falei pra minha barriga, assim, vem, pode vir. Eu nunca falei isso nenhuma vez antes, porque eu tinha realmente medo, ainda tava com medo, só que era uma questão de... Nossa, eu queria tanto que o Coco tivesse a semana aqui que eu falei. E foi a primeira vez que eu tinha falado pra minha barriga. Isso é um detalhe importante, que eu não posso esquecer. Então pronto, eu fiz várias coisas nesse dia. Eu acordei, me alonguei bastante, fui caminhar, tomei um sorvete delicioso. Nesse dia eu não comi muito, porque como eu tava determinada, eu falei, se vier hoje eu não quero ter comido muito pra não estar muito cheio, porque disseram pra mim que era meio ruim. Eu nunca pesquisei muito sobre relatos de parto, assim, eu sempre gostei de assistir parto, porque... era até uma coisa que eu pensava em trabalhar quando eu era da área da saúde e tal. Eu sempre achei legal a obstetrícia, né, o parto em si, a vida, achava incrível e assistia vídeos assim antigamente, mas estando grávida eu não estava muito focada nisso. Eu ficava muito focada na amamentação e no puerpério,
porque as pessoas falavam que era o que todo mundo esquecia. Então eu meio que tentei fazer o que as pessoas falavam que queria ter feito, sabe? Enfim, então eu não fiquei muito focada nisso. E então eu acordei, me alonguei, a gente caminhou, tomou sorvete. E eu fiz absolutamente tudo que me mandaram fazer para o bebê vir logo. Tudo. Desde... Só não comi tâmara, porque tava cara no mercado. Mas minha mãe falou pra eu fazer escalda-pés, o Coco fez massagem, fez várias massagens, tudo com tudo incluso. Eu tomei bastante água, enfim, tava tipo focada. E é muito legal porque eu coloquei nos stories, então não tem nem como mentir, tá? Prova viva. Aí quando chegou de noite, beleza, a gente foi dormir, eu falei, poxa, né, nem deve vir hoje, tudo bem. Só que eu comecei a sentir umas cólicazinhas de menstruação, assim, sabe? Aí eu falei, aqui tem coisa, mas tudo bem. Peguei e fui dormir, porque eu não queria ficar pensando muito nisso. Aí fui dormir, aí de repente, quando foi exatamente 5 horas da manhã, 5:00 do sábado, eu acordei falando, vou fazer cocô em cima desta cama. Saí correndo pro banheiro. E, tipo, sabe aquela dor, assim, sabe quando você tá suando frio e aquela dor que se você não estiver perto do banheiro, você vai cagar na calça? Eu tava desse jeito, desculpa, mãe, te falou cagar. Eu queria fazer muito cocô. Fui no banheiro, tentei fazer cocô e não saía, mas eu tava, tipo, sabe aquela coisa que você quer colocar as mãos na parede e fazer cocô? Eu falei, não tá saindo cocô. Será que é agora? Aí eu percebi que passou um pouco, aí depois deu 10 minutos... E aí tava a dor de novo. Como eu falei, eu senti umas dorezinhas antes de dormir, mas tipo, eram dores de cólica, assim. Quando eu acordei essa hora, já tava doendo muito. E tava tipo de 10 em 10 minutos. Aí eu falei assim, Rodrigo, chamei ele assim que eu já tava louca, já essa hora eu já tava começando a ficar com medo. Eu falei assim, amor, eu tô achando que essa dor aqui de fazer cocô é a dor que é de sair a criança. Aí ele falou, será, B? E ele assim, meio acordando assim... Aí eu falei assim, vamos ver, vou tentar fazer cocô de novo. Não consegui, até que uma hora eu consegui. Nossa, esse vídeo vai ficar só de falar de fazer cocô. Até que uma hora eu consegui. E aí, eu falei, não, mas eu ainda lembro que a galera falou que você consegue fazer cocô que meio que limpa pra poder ter espaço pra criança nascer. Eu falei, caraca, mano, vai ser agora. Começou de 10 minutos, eu falei, Rodrigo, eu preciso de ajuda, chama alguém. Eu sempre pensava que se eu começasse a sentir dores, eu ia fazer igual todo mundo falou. Mantenha calma, arrume as coisas e vá para o hospital com tranquilidade. O caralho, gente, eu tava sentindo muita dor, eu deitava e eu gritava na cama desse hostel aqui. Eu gritava assim, ó, ai, me ajuda. Eu acho que o pessoal... A gente escutou alguém bater na porta, mas a gente nem abriu, porque a gente não tava em condição. E eu, ai, Rodrigo, me ajuda. Ai, agora, peraí, passou. E eu ficava assim. E eu ficava falando, me ajuda, e eu ficava falando, para, amor, para. Eu acho que o pessoal pensou que tava acontecendo alguma coisa. Mas porque o Coco ficava dando risada. E eu ficava, para, amor. E ele dando risada. Enfim, gente. Aí a gente começou a chamar Uber e tal. Ai, não deu certo. A gente não conseguiu chamar nada. E graças a Deus a gente tem um primo aqui que mora aqui perto e ele atendeu o telefone e ele tem carro e levou a gente pro hospital. Mas assim, o hospital é muito perto daqui. Então a gente chegou lá muito rápido. Só que nessa hora de esperar o primo dele na pracinha aqui que tem aqui na frente de casa, foi quando escorreu a bolsa. Eu falei, Rodrigo, eu estou fazendo xixi ou essa é a bolsa? Como saberei? Peraí, vou tentar segurar. Não consegui segurar. E escorreu, eu tava de Crocs. Eu lembro que a Crocs com um barquinho, assim, com líquido, sabe, da bolsa. E o Coco olhou pra mim e falou, pronto, vai parar aí na praça. Ah, boa, mas gente, tava doendo tanto. Só que agora, quando eu paro pra pensar... Eu fico com aquela sensação de que eu tava com muito medo nessa hora, porque era uma dor muito forte. E eu ficava na minha cabeça assim, se essa dor for piorar, lascou. Eu não vou conseguir, não vou dar conta. Porque tava doendo muito. E eu tentava me agachar, ficar de pé, eu não tinha posição, sabe? Quem pariu já sabe. E aí pronto, eu fui no carro gritando, mas eu gritei tanto, eu não lembro, assim, eu lembro como foi.
E eles ficavam conversando ali em espanhol, o Coco e o primo dele, e eu ficava, vamos, vamos, vamos. Eu falava assim, tudo de qualquer jeito. Cheguei no hospital e eu gritava. Eu pensei, pelo menos se eu gritar, eles vão resolver logo alguma coisa. Alguém faz alguma coisa. A minha sensação era essa, sabe? Enfim, chegamos no hospital. A parteira falou, a senhora precisa respirar, a senhora precisa respirar. Eu disse assim, eu sempre falava pro Coco que se alguém me oferecesse qualquer anestesia, era pra ele me perguntar assim, amor, você tem certeza? E aí a moça chegou pra mim e falou assim, ó, você quer algum tipo de anestesia local e tal? Eu falei assim, claro que eu quero, querida. Querida, desce 2 pra mim, 2 porção, por favor. Aí ela me deu um negócio pra assinar. Eu falei, não, eu já tinha lido em casa. E eu assinando aqui a rúbrica mais rápida na minha vida pra poder tomar uma anestesia local. Então eu tomei anestesia local nessa hora. De fato, assim, o Coco falou, será aquele negócio que era pra perguntar? Eu falei, você fica quieto, você fica na sua aí. Senão a gente vai ter um problema sério aqui. Ai, gente, foi muito engraçado. E aí, quando eu cheguei no hospital, a parteira... Aqui, como eu já contei pra vocês nos stories, é uma parteira que faz o parto, que acompanha a gente durante a gestação, que faz o parto e tal. O médico aparece só pra dar uma assinada, pra dar uma olhada depois que o neném nasce, assim, enfim. Mas quem fica mesmo com a gente é a parteira. Ela foi olhar e eu já tava com 3 centímetros de dilatação na hora que eu cheguei, né? Só que pouco tempo depois, assim, eu acho que foi umas 2 horas depois... Eu nem sei, gente, quando eu tava conseguindo contar o tempo. Eu já tava com 8 centímetros de dilatação. Assim, evoluiu muito rápido. Evoluiu! E aí foi, tipo... Eu falei, gente, tá perto, tá muito perto. Vai nascer, vai nascer. E aí eu olhava pro Coco, eu olhava pra parteira... Só que, como eu tinha tomado anestesia, eu tava conseguindo raciocinar. Foi a hora que eu consegui pegar o celular e fazer um story e tal na hora. E foi muito legal, inclusive, assim, compartilhar com vocês esse momento. Foi a hora que eu consegui ligar a minha JBL, botar a caixinha, solta o som DJ. Botei a minha playlist do Vai Nascer Carai, que eu fiz pro nascimento. E aí foi tipo... eu consegui voltar pra dentro do meu corpo mesmo, sabe? Consegui voltar pro meu ser. E... Ai, gente, aí começou o momento mais... Parecia um filme. Parecia um filme porque eu consegui me concentrar, eu consegui respirar melhor, né? Eu acho também porque tinha passado um pouco do medo, pra eu saber que eu tava no hospital. Que realmente era uma dor muito diferente, assim. Aí você me pergunta, doeu? Doeu muito. Doeu pra cacete. Não tem nem como dizer que não doeu, não. Só que depois com anestesia local, porque a anestesia eu sentia tudo. Eu sentia todas as contrações, eu sentia minha perna, só que dava uma formigada, ela dava tipo amortecida, sabe? Mas eu conseguia sentir cada contração. Eu ainda ficava sem conseguir falar na contração e tal, assim, muito, eu tinha que... e tal. Eu filmei tudo isso, na verdade o Coco filmou. E aí eu vou colocar no próximo vídeo que eu vou soltar pra vocês aí. Então aí chegou nesse momento... E já tava com 8 centímetros de dilatação. E a gente já tinha falado com a nossa família, eu já tinha feito stories. É muito bacana porque aqui o hospital público a sala de parto que chama, o quarto de parto que chama, ele é individual. Então eu não tive contato assim com outras grávidas, talvez isso podia dar uma... Na verdade eu poderia desestabilizar outras pessoas do jeito que eu tava antes. E aí... Nessa hora, eu lembro e me dava uma sensação tão gostosa, porque eu sentia a dor e eu sabia que já estava muito dilatado, que estava muito perto. E eu falava pro Coco, amor vai nascer, amor vai nascer. Eu falava pra ele, ele falava, vai nascer, amor, gratidão. Ele falava assim, não te aguento mais grávida. Ele brincava e tal. E aí, gente, eu fui a primeira grávida do dia a parir no hospital. Foi o parto mais rápido do dia, assim. E foi quando eu realmente pensei assim, tá saindo, vai sair. Eu comecei a sentir uma pressão muito forte, assim, na região do ânus. Gente, qual é a sensação, Marilinda? A sensação é que você vai parir. Como é que eu posso dizer pra não ficar esquisito? É como se você fosse fazer um cocô gigante. Essa é a sensação. Porque você tem a sensação de que tá indo ali pra trás, entendeu? Só que é um pouquinho mais pra frente. Então,
Nessa hora eu pensei assim, chegou o grande momento, chegou o momento que eu mais esperei nesses meses e da minha vida, eu sempre quis ser mãe. E aí eu falei assim, mulher, paparteira, mulher tá vindo forte. Eu ficava misturando, gente, o português com o espanhol foi muito engraçado. Tá vindo forte, tá vindo forte. E ela, muito gentil, falava pra mim se eu queria mudar de posição, se eu tava bem do jeito que eu tava, pra eu respirar, que não tinha pressa, que o neném tava super bem, que eu não precisava ficar preocupada com o tempo. E aí eu comecei. Eu perguntava pra ela, eu posso fazer força? Porque eu já tava com vontade de fazer força. Ela falou assim, você tem que fazer o que você tá com vontade. Porque daí eu já tinha evoluído, já tava mais dilatada essa hora, mais do que 8 eu já tava. Eu não sei exatamente quanto que tava na hora do parto. Mas aí ela falou assim, olha, eu vou trazer um espelho pra você. Ela me trouxe um espelho gigante, colocou na minha frente. Eu aqui com as pernas assim, o coco segurando a minha perna aqui. E ela falou, vou trazer um espelho. Quando ela trouxe o espelho, que eu tava com as pernas abertas assim pra cima, bem cena de parto mesmo. Eu vi a cabecinha, o cabelinho do neném, gente. Na moral. Nessa hora, eu peguei o telefone, apoiei numa garrafinha de água aqui, assim, do meu lado. E comecei a filmar, que é esse vídeo que eu tenho. Só que tem um espelho na frente, eu tenho que embaçar, tenho que dar uma editada, porque dá pra ver absolutamente tudo. Até o meu intestino, meu estômago, dá pra ver tudo do vídeo. Então, ela falou, faz o que você tem vontade. E eu ficava pedindo, eu pedi muito pro Coco, ele perguntava muito, o que eu faço pra te ajudar? Ele perguntava antes, né, do parto, pra quando fosse ele já saber, eu falava, só me lembra de respirar e não pede pra eu ficar calma. Porque é muito ruim quando alguém fala, fica calma, calma. Carai, mano, tem um negócio saindo aqui de dentro de mim. E aí, nessa hora o Coco falava, fica calmo, respira, que é o que eu tinha pedido pra ele. Respira, amor, respira. E eu respirava, olhava pra ele, assim, olhava pra parteira, olhava pro espelho, aí eu não queria ver muito, assim, como que tava, sabe? Tipo, eu queria mais sentir a contração. E eu falava assim pra parteira, tá vindo. Ela falava, tipo, uma palavra assim, em espanhol. Sustenta. Tipo, quando vinha a contração pra eu sustentar ali aquela coisa e deixar abrir, sabe? Então, acho que nessa hora, como eu tava com ela, eu tava com o Coco segurando a minha perna e do meu lado, assim, segurando a minha mão. Eu tava muito segura, então eu consegui me concentrar. No vídeo dá pra ver que eu consigo respirar, eu consigo me respirar, eu consigo falar, eu consigo entender o que tá acontecendo. Eu não saí de mim. Eu não sei se sem anestesia isso aí ocorreu, acho que não. Eu vou tatuar aqui epidural, viu, gente? Já tá marcado. E aí eu respirei, eu empurrei, eu acho que umas 4 ou 5 vezes, eu não sei, na minha cabeça é essa contagem, talvez nem foi, talvez não tenha nada a ver. E na quinta vez, olha lá, tá fazendo barulho, na quinta vez, ele vinha e dava uma voltadinha, e aí eu ficava com aquele sentimento de tipo, será que tem problema, ele tá ali, então vai ficar sem ar, e ela falava, não, ó, tá aqui o coração, tá ouvindo? Tá tudo bem, pode ficar tranquila, empurra no seu tempo. Não precisa fazer, você faz o que você tem vontade. Quando eu perguntava pra ela se precisava fazer força. Gente, nasceu na quinta empurrada. Nasceu. E quando eu peguei e saiu, tava quentinho, assim, com cheiro de leite em pó, daqueles baratos, que é bem docinho, que é bem gostoso. E aí eu peguei, ela me deu assim, eu olhei pro Cuco, olhei pra ele. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, nasceu. Eu tava contando pra galera que quem estivesse passando em volta assim, eu queria contar pra todo mundo. E aí eu falei pra ela assim, na hora, é um menino ou uma menina? Aí ela falou, é um tico, não sei o que. E aí o Coco olhou e eu falei, amor, tá muito feio aí embaixo. Eu olhei pra ele e falei assim. E aí ele falou, nem tá, eu achei que ia ficar pior. Ai, gente, aí foi isso. E aí nasceu quentinho, ficou no meu peito, já ficou aqui assim. E eles não tiraram ele dali. Eles não tiraram nem pra medir, nem pra pesar. Foram tirar quase no outro dia, porque eles não tiraram de perto de mim, não deram banho, não pesaram nem nada. E graças a Deus eu não precisei fazer nenhum ponto, não tive nenhuma deceleração. Ih, gente, vocês entenderam, né? Não dilacerou,
Não dilacerou, não teve dilaceração. Tô conseguindo falar. E eu não tive nenhum ponto. E sangrou muito menos do que eu imaginei. Na verdade, eu nem vi sangue, assim. Nem tem sangue no vídeo. e nasceu. Aí depois, quando mediram e tal, eu soube que ele nasceu com 50 centímetros. De 37 semanas e 4 dias, como eu falei, né? Quase um mês antes do tempo. E com 3 quilos 215. Esses são os dados dele. E aí eu coloquei ele aqui em cima, assim, e ele já foi fazendo assim, tipo, buscando o meu seio, assim, pra mamar, sabe, mano? Foi muito louco. E aí ela falou que era pra eu deixar ele aqui no meio e deixar ele buscando no tempo dele, até chegar no peito, pra abocanhar e mamar. E quando ele foi, tinha leite, ele tava mamando. E o corpo do ser humano é perfeito. E o nosso corpo é foda demais. E a gente, mulher, tá aí colocando gente no mundo. Gente, eu não acreditei nisso quando aconteceu. E foi isso. Esse foi o parto. Então eu tive a mistura da muita dor, do grito, do desespero, da bolsa estourando na praça, mais um momento de conseguir respirar e pensar no que eu tava fazendo lá no hospital. E por conta da anestesia, provavelmente. Não, mas eu acho que foi um conjunto de coisas mesmo, assim. Então foi um parto natural, humanizado. No mesmo dia de noite eu já tava fazendo cocô e tomando banho normalmente. Foi bizarro, gente, bizarro como, assim, como o nosso corpo é perfeito. E aí eu fiquei com ele e não desgrudei mais até agora. 10 dias que ele tá aqui comigo. E aí, quantas perguntas no nosso produção aqui. Gente, eu tô tentando fazer o mais rápido possível esse vídeo. Eu não queria que ficasse cansativo, mas é muito difícil. Não dá pra contar um parto em menos de 20 minutos. Inclusive, essa é a informação. O vídeo do parto em si, ativo ali, é de 20 minutos. Foi o tempo que o neném nasceu, praticamente. Que música que tava tocando na hora? Eu fiz uma playlist maravilhosa. Só que na hora, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que mudou a playlist porque acabou. Não sei o que tava acontecendo na hora, se eu tinha trocado sem querer. E tava tocando uma música country aleatória, mas que agora eu coloquei ela na playlist porque vai fazer parte. Eu adoro a música country que tava tocando, era de uma outra playlist minha. E era tipo, nada a ver. E uma música country, e eu falo pro Coco na hora: tu tá ouvindo essa música que tá tocando na hora que ele vai nascer? E foi muito engraçado. Não fiz cocô porque tinha feito muito cocô antes. Então, pra quem perguntou se eu fiz cocô, não fiz. E na hora, por incrível que pareça, eu consegui distinguir bem a vontade do cocô pra o que era o lugar que ia sair mesmo, né? No caso, a vagina. Mas antes eu não conseguiria distinguir, mas na hora eu consegui. Porque eu senti a pressão onde estava mesmo. Quantas semanas eu já falei. Consegui dar de mamar. Que tem uma pergunta, muitas perguntas assim. Tenho conseguido amamentar. E aí eu digo pra vocês, qual é a sensação de amamentar, assim? Depois eu posso falar um pouco mais sobre a amamentação em si. Mas pra mim a sensação é que na hora eu fico com vontade de peidar, de fazer cocô, na hora que eu tô amamentando. E eu sinto o meu útero contrair mesmo, é muito esquisito. Só que ao mesmo tempo é tipo assim, caramba, ele tá saciando a vontade dele de comer e a fome com o meu peito e com o meu leite, é muito foda. Então, eu tive dor no bico do peito, ainda tá doendo assim, mas não tive nenhuma rachadura, nem nada ainda, né? São só 10 dias. Mas eu tô amamentando, assim, toda... Inclusive, vamos dar uma diminuída aí que tá puxado pra mim, tá? Tô amamentando toda hora, tô conseguindo, graças a Deus eu tive bastante leite. Se vocês quiserem, dá pra jorrar aqui agora. Já pensou no vídeo? Mas tô tendo bastante leite, assim, até demais, assim, talvez, tá equilibrando ainda. Tô até tendo que tirar um pouco, porque realmente tá pingando muito, tá molhando tudo, o quarto inteiro aqui de leite. Então, graças a Deus, eu também não posso reclamar, porque tive o leite também. E sobre o puerpério, né, que é essa fase pós-parto, eu não posso falar muito ainda, porque são só 10 dias, mas eu queria dizer uma coisa, assim, que eu não imaginava, que até entra numa pergunta que uma seguidora fez, que falou sobre a expectativa e a realidade, assim, uma coisa que eu achava que ia acontecer e não aconteceu, ou enfim, ou uma coisa que aconteceu que eu não imaginava, né, ou o contrário. E tem muito a ver com o que eu tô sentindo no puerpério agora, que é uma sensação de medo, muito medo de errar, medo de errar.
E, tipo, eu sempre fui uma pessoa muito de lidar muito bem com erro, com... Assim, só que é o erro mais importante, é um erro mais perigoso da minha vida, que é qualquer coisa que seja com ele, sabe? Com o Nino. Então, o Nino Felipe me causa muito medo. E esse tá sendo o sentimento mais difícil de lidar pra mim, assim. Essa coisa da insegurança, de não saber o que fazer direito. Ah, mas, né, todo mundo fala, você vai saber o que fazer e tal. Eu sei que a gente tem um certo instinto de pensar, assim, no que ele quer naquela hora e tal. Mas não é bem isso. É tipo medo de acontecer alguma coisa. Eu não sabia que era tão pesado esse medo. Medo de acontecer qualquer coisa com ele. E esse medo eu acho que tá sendo pior pra mim. E sem ser isso, agora, assim, no puerpério, que tá sendo um pouco complicado também, foi porque o Coco começou a trabalhar. Ele só ficou uma semana aqui. Ele não ia começar a trabalhar agora, mas foi uma oportunidade que apareceu que não tinha como recusar e realmente tá precisando muito de dinheiro pra pagar o aluguel aqui. Então a gente teve que aceitar, porque foi uma coisa assim que não dava pra, tipo, depois eu consigo outro, sabe? Ele vai poder usar os idiomas dele, fazer, enfim. Então eu tô tendo que ficar sozinha. E eu e o Coco, a gente não sabe cuidar de criança, só que os dois juntos é melhor que um só, entendeu? Então tá sendo bem, assim, eu tô me sentindo um pouco carente, assim, nesse sentido, sabe? E, gente, é isso. Eu tentei fazer o vídeo o mais breve possível. Eu vou deixar uma caixinha aberta nos stories durante essas 24 horas agora, para perguntas específicas e curiosidades que não deu tempo de contar aqui, mas foi mais ou menos isso. Então, como eu falei, um parto, né, natural, humanizado, dramático e emocionante, com música, com Maria Bethânia, com Caetano, com Tim Maia, tudo ali. E temos esse ser aqui que está dormindo, porque eu fiquei sabendo que recém-nascido só dorme, faz cocô e mama, tá, gente? Ele está num saquinho mágico, que ele dorme super bem nesse saquinho. E aqui está esta pessoa que tem 10 dias que tá nos meus braços agora. Obrigada por me escutarem.